Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre arcos e ângulos. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no nono ano do ensino fundamental, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 3, semana de número 4. E para essa aula teremos como unidade temática grandezas e medidas. Vamos falar um pouquinho sobre a geometria, objetos de conhecimento, ângulos, noção, uso e medida, relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo, conteúdos relacionados, ângulos e grau, ângulos complementares e ângulos suplementares, circunferência, arcos e ângulos, arco de circunferência e ângulo central, ângulo inscrito. Ok? Então, acompanhe comigo na tela. Olha só, nós vamos falar então sobre arcos e ângulos. Nós vamos precisar entender dois tipos de ângulos que nós temos aqui, ó. O chamado ângulo reto e também o ângulo raso. Ora, o ângulo reto é esse ângulo aqui, ó. Por que ele é chamado de ângulo reto? Porque ele é um ângulo de 90 graus, ok? Ou seja, 1/4 de 360 graus. E o ângulo raso? O ângulo raso é esse aqui, ó. Por que ângulo raso, professor? Porque ele tem medida de 180 graus. Então, a distância daqui até aqui é de 180 graus, ou seja, a metade de 360 graus. As horas de um relógio de ponteiros são dadas a cada 30 graus, pois 360 graus divididos pelas 12 horas do relógio são 30 graus. Observe os horários de cada relógio abaixo, que cada relógio abaixo está marcando, e indique a medida da abertura do ângulo correspondente. Então vamos lá, para que você possa entender, ó. E aqui vai ficar fácil agora para você visualizar por que 360 graus, ó. Porque é uma volta completa em uma circunferência, ok? Então 90 graus é porque é 1/4 de volta. 180 graus é porque é metade de uma volta, ok? Então nós temos aqui, ó, 360 graus divididos em 12 partes, não é isso? Como funciona um relógio. E cada uma dessas partes aqui medem 30 graus, porque é 360 dividido por 12. Então, se cada fatia dessa daqui, ó, mede 30 graus, e perceba que o relógio está marcando 1 hora, então essa abertura aqui, ó, essa abertura aqui corresponde a que ângulo? Essa abertura corresponde a um ângulo de 30 graus, ok? Então, nesse caso, nós temos aqui, ó, vamos chamar de ângulo X. Esse ângulo X é igual a 30 graus. Beleza? E se eu pegar um outro relógio aqui agora? Nesse caso, essa abertura X aqui desse relógio vale quantos graus? 30, 60, o quê? 90 graus, não é isso? Olha só, nós temos um ângulo reto. No caso, se eu tenho um ângulo reto aqui, é um ângulo de 1/4 de volta. Muito bem. Vamos para mais um. Aqui agora, está marcando que horas nesse relógio? Está marcando 9 horas, não é isso? Aqui, ó, 12, aqui no 9. Então, está marcando 9 horas. E esse ângulo X aqui, ó? Quanto que mede esse ângulo X? Vamos olhar, ó, essa abertura aqui, 30, cada aqui é 30, 60, 90 graus, não é isso? X é igual a 90 graus. Ok, muito bem. Vamos olhar mais um exemplo. Então, nós temos aqui, ó, no caso desse nosso exemplo aqui, ó, esse aqui é o ângulo, essa é a abertura que nós vamos estar analisando. Quanto que vale o valor de X nesse caso? 30, 60, 90, 120, 150, não é isso? Então, X nesse caso corresponde a 150 graus. Ok? Tranquilo? Então, vamos avançar. E olha só esse exemplo aqui para que a gente possa entender e compreender os conceitos. Calcule a medida da abertura de cada ângulo indicada com X nos dois ângulos retos dados a seguir. Então, nós temos aqui, ó, aqui os dois ângulos retos são esses primeiros, tá bom? Esses outros de baixo aqui já são ângulos rasos, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, no ângulos retos. Se são ângulos retos, significa que se eu somar esse ângulo X mais 45 graus, vai dar quanto? 90 graus, não é isso?
A pergunta é, que número que eu somo com 45 que dá 90 graus? Ou então, posso pensar da seguinte forma, o que tem x do lado esquerdo e o que não tem x do lado direito, não é isso? Perceba que o 45 graus não tem x, não está acompanhando o x. Então, eu vou ter que trazê-lo para o lado de cá com o sinal trocado. Então, eu posso afirmar que x sozinho é igual a 90 graus. Como aqui eu tenho mais 45, sinal trocado, menos 45 graus, ok? Eu posso trazer para o outro lado a igualdade, desde que venha com o sinal trocado. Muito bem. Então, x, nesse caso, é igual a 45 graus. Perfeito. X igual a 45 graus. Ok, muito bem. Então, vamos continuar. A próxima aqui, nós temos o seguinte, ó. X mais 60 graus é igual também a 90 graus, não é isso? Porque aqui é um ângulo reto. Então, vale o mesmo processo, ó. X é igual a 90 graus menos 60 graus. Quem é x? 90 graus menos 60 graus, x é igual a 30 graus, ok? Então, o valor de x é 30 graus. Muito bem. Agora que nós já calculamos aqui para ângulos retos, vamos aqui agora calcular para ângulos rasos. Então, se o ângulo é raso, significa que ele é um ângulo de 180 graus. E esse ângulo de 180 graus é a soma do ângulo x mais 45 graus. Então, x mais 45 graus vai dar 180 graus. 45 está positivo, só que está do lado esquerdo, tem que estar do lado direito. Posso trazer para o lado de cá? Posso, desde que ele venha com o sinal trocado, não é isso? Então, x é igual a 180 graus menos 45 graus. Nesse caso, então, quem é x? 180 graus menos 45 graus vai dar x igual a 35 graus, ok? Então, esse é o valor do x. X corresponde a 135 graus. 135 graus. Ok, tranquilo? Agora vamos procurar a medida desse ângulo x aqui, ó. Lembrando que aqui também nós temos um ângulo raso, não é isso? Então, nesse caso, x mais 60 graus é igual a 180 graus. Da mesma forma, x é igual a 180 graus menos 60 graus, como já falamos o porquê, ok? Então, x é igual a quanto? X é igual a 120, né? 120 graus. Prontinho, x igual a 120 graus. Ok, tranquilo, muito bem. Então, fácil, né? Simples aí. Beleza. Agora que nós entendemos sobre o que é um ângulo reto, o que é um ângulo raso, então nós podemos agora entender o seguinte e trabalhar com as medidas de ângulo, tá? No caso aqui, nós vamos trabalhar com o ângulo central. O que é um ângulo central? É aquele cujo vértice está no centro da circunferência. Então, como assim? Vamos olhar aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, esse aqui é o ângulo central. Esse ângulo aqui é um ângulo central, ok? E para a gente calcular esse ângulo central, é necessário você entender as características. Ora, as características desse ângulo são o vértice, indicado pela letra C, que está aqui, coincidente com o centro da circunferência. Os lados determinam dois raios da circunferência. São eles CA e CB. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, olha só, nós temos aqui essa abertura aqui, que é o ângulo alfa, ok? Então, essa abertura menor aqui é o ângulo alfa. E essa outra abertura aqui, ó, ele chamou de ângulo beta. Perceba que ambos, né, são ângulos centrais. Muito bem. E quando traçamos um ângulo central de uma circunferência, ficam determinados dois arcos na circunferência, não é isso? Observe o ângulo central ACB. ACB. Que é esse aqui, ó. Está em verde. Menor em vermelho. Nós temos aqui em vermelho. E o arco AEB.
maior em verde. Então, A, C, B, ok? Em D aqui, ó. Ou seja, ADB é um arco em vermelho, ok? Cujo ângulo central é o ângulo alfa. Temos também o arco AEB. Esse arco AEB aqui, cujo ângulo central é o ângulo beta. Muito bem, ok. E é importante você entender e saber o seguinte, que o ângulo central e o arco determinado por ele têm a mesma medida, ok? Então, o ângulo central e o arco têm a mesma medida. Então, vamos lá. Entendido isso aí, a gente pode, então, resolver a seguinte questão, ó. Determine a medida do arco X. Então, o arco X aqui em vermelho. Qual a medida dele? Ora, vamos olhar aqui a medida do ângulo central, ó. O ângulo central é 80. Se o ângulo central é 80 e o arco tem a mesma medida do ângulo central, então, nesse caso, podemos afirmar o quê? Que X vale 80 graus, ou seja, a medida do arco é de 80 graus. Muito bem. Observe que uma volta completa tem 360 graus. Portanto, é possível determinar o replemento do ângulo central dado. O que é replemento, professor? É o que falta para 360 graus. Nesse exercício, o replemento de 80 é quanto? 280 graus. E o replemento de 280 graus é quanto? 80 graus. Observe que o valor da medida do arco em graus é a mesma medida do ângulo central. Exatamente, ó. Se o ângulo central é 80 graus, o arco aqui é 80 graus. Agora, se o arco aqui, sendo ele de 80 graus, a gente pode entender aqui o seguinte, ó. Vamos compreender o seguinte. Então, nós temos que esse arco aqui é 80 graus, não é isso? Quanto que vale esse outro lado de cá, ó, que a gente chamou de Y, ó? Esse outro ladinho verde aqui. Ora, a soma de tudo não é 360 graus? Se de tudo é 360 graus e esse arco aqui, ó, vale 80 graus, essa outra parte do arco só pode valer quanto? 280 graus, exatamente. Só pode valer 280 graus. E daí nós podemos compreender, então, o seguinte, ó, que nesse caso, o Y, ok, é igual a 280 graus, ou seja, a medida do arco é 280 graus, ok? Então, se esse arco aqui, ó, mede 80, o que falta para 360? 280 graus. Então, essa outra parte cá só pode valer 280 graus. Muito bem, então vamos avançar e falar agora sobre o ângulo inscrito. O que é o ângulo inscrito? É aquele cujo vértice pertence à circunferência, ok? É aquele cujo vértice pertence à circunferência. Vamos dar uma olhadinha aqui no desenho? Olha aqui, ó. Aqui nós temos, então, o arco AB, ok? E esse ponto aqui, ó, então, essa distância aqui, essa medida aqui, ó, é o ângulo inscrito, ok? Essa abertura aqui. Perceba que, no caso do ângulo inscrito, nós temos que o vértice dele está sobre a circunferência, ou seja, pertence à circunferência. As características deste ângulo são o vértice, ok? Indicado pela letra V, é um ponto da circunferência, isso aqui é importante, tá bom? Os lados determinam duas cordas na circunferência. São elas VA, VB. O arco AB correspondente não contém o vértice, ok? Esse arco aqui, ó, não contém o vértice. Ok? O arco AB não contém o vértice. Muito bem. Então, como o arco AB não contém o vértice, então podemos dizer o seguinte, ó, que o ângulo inscrito tem a metade da medida do arco correspondente. Ou seja, este ângulo aqui, ó, ele corresponde à metade do valor do arco. Ok? Então, o ângulo inscrito possui metade do valor do arco. O ângulo central possui a mesma medida do arco, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, para a gente poder compreender, nós vamos fazer, então, esse seguinte exemplo. Determine a medida do arco X. Olha só, aqui nós temos que o ângulo inscrito vale 40 graus. Se o ângulo inscrito vale 40 graus, qual a medida do arco? O arco é o dobro da medida do ângulo inscrito. Então, nesse caso, nós temos que X é igual ao dobro de 40 graus, ok?
Quem é x nesse caso? X é 80 graus, ok? X equivale a 80 graus. Muito bem. Continuando. Vamos aqui agora. Nós temos que esse arco aqui está medindo quanto? 60 graus. Arco não, o ângulo inscrito, não é isso? O ângulo inscrito mede 60 graus. Como o ângulo inscrito mede 60 graus, x é igual ao dobro, ou seja, 2 vezes, ok? Esse pontinho aqui representa a multiplicação. 2 vezes 60 graus. Então, o ângulo x, que está no arco, o arco x, vale 120 graus, ok? Então, x vale 120 graus nesse caso. Tranquilo? Certinho? Então, é importante nós termos essas noções aqui, tá? E aí vai ficar fácil demais. Qualquer questão que envolve a parte de ângulo central, ângulo inscrito ou arco, aí fica fácil da gente resolver qualquer questão, tá bom? Continuando aqui, ó, vamos lá. A gente treinar aqui e ficar craque nesses conceitos. Então, perceba que nós temos aqui o arco, ok? E nesse caso, nós temos aqui o ângulo inscrito. O ângulo inscrito vale 90 graus. Perceba que o ângulo inscrito vale 90 graus. Dado que o ângulo inscrito é 90 graus, o arco não é o dobro? Se o arco é o dobro, então o arco vale 180 graus, ok? Porque o arco AB é o dobro do ângulo inscrito. Só que ele quer saber, professor, não é o arco, ele quer saber a medida do ângulo central. Ora, o ângulo central não possui a mesma medida do arco? Então, nesse caso, o ângulo central mede 180 graus. Perfeito, muito bem. Agora vamos analisar aqui, ó. Nós temos esse ângulo inscrito aqui, valendo 30 graus. Quer saber a medida do ângulo x, que é justamente o quê? A medida do ângulo central. Ora, se o ângulo inscrito vale 30 graus, significa que o arco vale o dobro. Qual o dobro de 30 graus? O dobro de 30 graus é 60 graus. Se aqui o arco é 60 graus, quanto que vai medir o ângulo central? O ângulo central x é igual a 60 graus. Muito bem. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo central medindo 60 graus e aqui o ângulo central medindo 180 graus. Muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí. Show de bola, show, show, show. Agradecendo demais por você ter assistido até aqui, ok? Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Olha só, o seu like é muito importante. Você não sabe o quanto você irá nos ajudar se você deixar o seu like. Deixe o seu like, seja parceiro do nosso canal. Também, quando você puder, ó, compartilhe essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos, para que o nosso canal possa ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Abaixo nos comentários, me deixa escrito lá a cidade de onde você me assiste, ok? Para mandar um salve para você na nossa próxima aula, ok? Na tela as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente, ó. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!